Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre improbidade administrativa. Aula número 6, a última aula desse curso enorme de improbidade, mas a gente vai liquidar toda a lei na aula de hoje. Ainda tem mais aula de exercício aí pra frente. O que a gente reservou para a aula número 6 da aula de improbidade administrativa? Disposições penais de prescrição e as disposições finais da lei de improbidade administrativa. Tudo do ponto de vista constitucional, administrativo e processual. Além disso, hoje a gente também conversa sobre questões, posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça em relação à lei de improbidade administrativa. Vamos lá? Disposições penais. Nos termos do artigo 19 da Lei 8429 de 92, constitui crime a representação por ato de improbidade administrativa contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Então olha só o que importa aqui nessa história toda. É crime realizar uma representação, ou seja, dar notícia. Representação é dar notícia. Enfim, falar, tá rolando tal coisa, estão praticando tal ato administrativo, alguém está se enriquecendo ilicitamente, alguém está causando prejuízo para a administração. Constitui crime você fazer uma representação dessa quando você sabe, quando você, autor da denúncia, essa palavra denúncia aqui, na verdade, ela foi usada como sinônimo de representação, tá? Quando o autor da representação ou da denúncia sabe que o acusado é inocente. Isso é crime no Brasil. Na verdade, existe um tipo penal, na verdade não, vale a pena a gente mencionar que existe um tipo penal lá no Código Penal que diz o seguinte: você dar início à instauração de investigação ou que você sabe que é falso, que você está declarando para a autoridade policial, dar início a uma investigação que sabe ser falsa, aquilo também é crime. A gente chama isso de como é que é o nome do tipo penal? Denunciação caluniosa. Você simplesmente vai lá e diz que alguém praticou um delito ou, enfim, acusa alguém da prática de um crime, mas você sabe que essa pessoa não praticou delito nenhum. Você faz isso só para prejudicar. A lei de improbidade criou esse tipo penal aqui para, de alguma maneira, resguardar ou inibir o uso indevido da lei de improbidade e, de certa forma, inibir aqueles que querem prejudicar os agentes políticos probos, honestos que existem no nosso país, né? Esse dispositivo aqui é extremamente interessante. Mas o que mais me chama a atenção nele é isso aqui, ó. Detenção de 6 a 10 meses e multa. Criminho sem vergonha, né? 6 a 10 meses de detenção e multa. Isso aqui não vai rolar prisão nunca. Inclusive esse tipo de delito aqui, ó, que tem pena de até 10 meses, vai para o juizado especial. Exatamente, vai para o juizado especial. Sobre ele é possível fazer transação penal, não vai dar nem processo. Enfim, é um tipo sem vergonha, um tipo penal sem vergonha, porcaria. Uma pena dessa de detenção de 6 a 10 meses, não vale a pena nem montar o processo para você seguir em frente e tentar condenar alguém nessa história toda. E aqui você tem uma detenção e mais uma pena de multa. Lembrando que essa multa que está aqui, ó, essa multa aqui não é a multa decorrente do poder de polícia da administração. Isso aqui é pena criminal, tá? Essa multa é uma pena criminal. Tá lembrado lá do artigo 5º da Constituição que fala das penas admissíveis? Né? Uma delas é a pena de multa. Essa pena de multa aqui é pena criminal, não é a pena administrativa, a multa administrativa. Não tem nada a ver. Isso aqui não é decorrente do poder de polícia da administração. Aliás, a aplicação desse dispositivo penal aqui, ele não tem nada, absolutamente nada a ver com a aplicação do poder de polícia. Isso aqui é o poder de punir do Estado.
Tá? Quando o artigo 19 estabelece um tipo penal para uma denunciação caluniosa de improbidade, ele está exercendo, aqui ele está permitindo o Estado vai exercer o seu poder punitivo. Né? A gente chama isso... Vamos abrir a outra tela que está ficando muito bagunçada aqui já, né? A gente chama isso do seguinte, ó. Deixa eu te fazer uma diferenciação aqui importante. Vale a pena você ter essa noção, essa diferença, ainda mais para concurso público. Vamos ver se a canetinha preta está escrevendo ainda. Ó. Existe o ius persequendi. Ius persequendi. Paralelo a ele, eu tenho o poder de polícia e tem o poder punitivo. Ambos, poder de polícia e poder punitivo, decorrem do poder hierárquico. Tá? O poder de polícia e o poder punitivo decorrem do poder hierárquico. Ok? Agora o ius persequendi traduz-se em direito de punir criminalmente. Poder de punir criminalmente. É uma diferença brutal. Aqui, eu estou na esfera policial e judicial. Eu estou na esfera do direito penal e processual penal. Aqui, eu estou na esfera administrativa. Processo administrativo. É bem diferente. É bem diferente. Quando a lei de improbidade fala lá no seu artigo 19 de uma denunciação caluniosa, a gente está na esfera criminal. Não tem nada a ver com esse poder de polícia, com o poder punitivo, que está tudo vinculado ao poder hierárquico. Nada a ver. Então, todas as punições decorrentes do artigo 19 são punições de natureza penal, Inclusive aquela multa é uma multa penal, tá bom? Belezinha? Sussa? Tranquilos? Ficou clara essa diferença? A gente tem dois tipos de poder de punição no Estado. O poder administrativo, que é decorrente do poder hierárquico, vinculado aí ao poder de polícia, ao poder de punição, enfim. E do outro lado a gente tem o ius persequendi, ou então, você pode chamar de ius puniendi. Ius persequendi ou ius puniendi, que é o direito de punir criminalmente. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então tá bom. Então vamos voltar aqui para a nossa lei de improbidade, artigo 19, para a gente liquidar essa fatura da lei de improbidade e poder tratar de outros assuntos mais interessantes, né? Tipo jurisprudência do STJ sobre improbidade. Vamos lá. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Esse dispositivo do parágrafo único do artigo 19, ele é exatamente uma regulamentação ou uma aplicação prática, concreta, daquele dispositivo constitucional que garante a toda pessoa uma reparação proporcional ao agravo que sofreu, que está lá no artigo 5º da Constituição. Esse é um exemplo claro. Se você denunciar caluniosamente alguém de ato de improbidade administrativa e esse alguém não praticou o ato de improbidade administrativa, você está diante de uma possibilidade de ter que indenizar a pessoa, né? Porque alegar que alguém é desonesto, que alguém enriqueceu ilicitamente é grave. Isso muitas vezes ofende a honra, a imagem, o nome, uma pessoa que tem uma carreira, uma reputação ilibada e sobre ela recai aí uma pecha de corrupto.
não vai rolar, não vai dar certo. Então, nesse momento, admite sim a punição por crime e mais, você tem a situação de que a pessoa pode ser punida ainda civilmente, e esse é um ponto interessantíssimo, né, da lei, a possibilidade de punição civil que pode gerar indenizações bem bacanas, né, ainda mais se a pessoa que acusou for uma pessoa com grana. Aí é bom, porque aí você vai no patrimônio dele, né? Ô, cabeça, e se essa denúncia aqui for do Ministério Público? Como assim? Você fala o MP, o membro do Ministério Público, acusar alguém sabendo que a pessoa é inocente? Exatamente, cabeça, exatamente. Você captou a minha mensagem. O membro do MP faz uma denúncia dessa aí e sabe que a pessoa é inocente, cabeça. Uai, o membro do Ministério Público está sujeito às mesmas regras. Detenção de 6 a 10 meses, mais multa, além da possibilidade de ter que responder civilmente. Cabeça, olha aí, esse além de sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos. Tá bom. E aí, o que tem isso? Cabeça, lá no artigo 37 da Constituição fala que é o Estado que responde. Meu amigão, você foi longe agora, hein? Boa demais sua observação. Olha só, bacana, show de bola. Tá estudando, hein? Tô gostando de ver, tá estudando, muito bem. Olha só, o que nosso amigão falou. Digamos que um membro do Ministério Público faz uma denunciação caluniosa dessa. Ele fala que, sei lá, o prefeito da cidade lá tá metendo a mão na grana, beleza? Mas ele sabe que isso não é verdade. Ele só fez isso porque ele é desafeto do prefeito, ele não gosta do prefeito. Ele fez só de sacanagem. Ele sabe que o prefeito é um cara correto, ele sabe que o prefeito tá na linha, que ele aplica devidamente e corretamente o dinheiro público. Mas aí, enfim, quis sacanear com o prefeito e foi lá e falou, não, esse prefeito é ladrãozinho, ele tá metendo a mão no dinheiro público, ele desviou dinheiro da merenda escolar, as criancinhas lá da creche estão passando fome. Por quê? Porque ele comprou um carro com a grana da merenda escolar, né? Coitado. Um carro com a grana da merenda escolar, deve ter comprado o quê? Um ferro velho, né? Porque a grana da merenda escolar é uma mixaria. Exatamente, muito pouco. Se fosse a construção de uma ponte, ainda vai lá, né? E aí? O MP, o membro do MP, ele é um representante do Estado. Quem é que vai responder pelo ato do membro do MP? Bacana, né? Lembrar do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. A responsabilidade, nesse caso, é objetiva do Estado. Se o membro do MP for do Ministério Público Estadual, quem vai pagar a indenização de cara é o Estado ao qual o membro do Ministério Público está ligado. Agora, se for um membro do Ministério Público Federal, aí é diferente. Se ele for membro do Ministério Público Federal, aí a gente tem uma outra situação. Quem vai pagar a conta é a União. Então, olha só. Muito boa sua observação, meu amigão. Show de bola. Olha só. O MP, ele faz uma denunciação caluniosa, ok? Isso aqui é o delito do artigo 19 da Lei de Improbidade. Beleza, o membro do MP fez a denunciação caluniosa. Então ele está sujeito a detenção de 6 meses a 10 meses, está sujeito a multa penal, e ainda está sujeito à indenização, ok? Só que a indenização aqui não vai ser paga pelo membro do Ministério Público, vai ser paga pelo Estado membro, ou então o Distrito Federal, ou pela União. Isso aqui é o que a gente chama de responsabilidade civil objetiva do Estado, tá? Pô, cabeça, mas aí tá fácil, né? O membro do MP fala besteira e quem paga a conta é o contribuinte? Pois é, exatamente essa sistemática do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Acontece que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal autoriza uma ação de
regresso contra o membro do MP. Então, tudo bem, o Estado vai pagar a conta, se ele for condenado, né? Vai pagar a conta. Mas depois o Estado pode promover uma ação de regresso contra o membro do Ministério Público. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Ótima pergunta, meu amigão. Show de bola. Sinal que você está estudando, hein? Parabéns. Então, olha só. Membro do MP fez a denunciação caluniosa e enquadrou como crime do artigo 19 da Lei de Improbidade. Então, ele está sujeito a uma detenção porcaria de 6 a 10 meses, uma multa penal e mais uma indenização civil. Só que essa indenização que vai pagar é o Estado, se ele for membro do Ministério Público Estadual, o Distrito Federal, se ele for membro do MPDFT, ou se ele for um procurador da República ou um procurador do Trabalho, quem vai pagar a conta é a União. Responsabilidade civil objetiva do Estado, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Acontece que o Estado, se for condenado, ele pode chamar, ó, MP, eu paguei a indenização, mas agora é que você vai me pagar, né? E nessa ação de regresso aqui, o Estado vai ter que provar que o membro do Ministério Público agiu com dolo. Tem mais essa, né? Então fica bem complicado isso. Agora, existe uma outra situação muito bacana. Qual que é a outra situação muito bacana? É a seguinte... O ofendido, olha só, o ofendido, que foi a pessoa que o membro do Ministério Público xingou, falou que é ladrão e tal, o ofendido, ele pode optar pela responsabilidade civil subjetiva e ajuizar ação diretamente contra o membro do Ministério Público. Ele não ajuiza contra o Estado, ele pode ajuizar diretamente contra o membro do Ministério Público. Porque a responsabilidade objetiva não é a responsabilidade objetiva não obriga o ofendido a ajuizar ação exclusivamente contra o Estado. Eu não sou obrigado. Né? Pô, mas qual é a vantagem, cabeça? A vantagem é a seguinte, aqui contra o Estado eu não preciso provar dolo ou culpa, eu só vou provar o seguinte, ó, o membro do MP falou besteira de mim, e eu me senti ofendido, eu quero uma indenização. Acabou. O membro do MP estava no exercício da função, ele é representante do Estado, então tá. Causou dano? Causou. Então, paciência, né? O Estado vai ter que indenizar. Pronto, provei ação e resultado. Acabou. Agora, aqui... o cidadão vai receber imprecatório, vai demorar pra caramba, vai ter que brigar com o Estado por anos na justiça. Contra o membro do MP, ele falou, ó, membro do MP, você que andou falando mal de mim? Foi, então eu vou te processar. Não, você tem que processar a União. Não, eu tenho a escolha de te processar ou processar a União. Não vou processar a União, porque quem fez a besteira foi você. E vou provar que você agiu com dolo, você agiu mal intencionado, você queria me prejudicar, sabendo que eu sou um prefeito correto. E eu vou no seu patrimônio. Vou pegar essa BMW, essa Mercedes, essa Land Rover que você está usando aí, eu vou pegar para mim, porque eu quero uma indenização nesse valor. Quero ver, o membro do MP vai, enlouquecer, porque ele vai ter que contratar advogado para defender ele e tudo mais. Beleza? Fica esperto com isso. A responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade objetiva do Estado não impede que o ofendido ajuize uma ação diretamente contra o servidor. Só que a diferença é que ele vai ter que provar o dolo. Né? Dolo ou culpa. O ofendido na responsabilidade subjetiva, ele vai ter que fazer prova do dolo na conduta ou da culpa. A gente vai trabalhar isso com mais detalhamento, a gente trabalha isso com mais detalhamento lá quando a gente discute a responsabilidade civil do Estado. Belezinha? Sussa, tranquilos? Ótima pergunta, meu amigão. Valeu, brigadão. Agora vamos voltar aqui para o nosso artigo 19 da Lei de Improbidade Administrativa e vamos tratar aqui de assuntos pertinentes à denunciação caluniosa e o que vier mais, né? O que vier mais. Belezinha? Sussa, tranquilos? Olha só, trata-se de crime meramente formal, basta o dolo de representar contra alguém por ato de improbidade que sabe inexistir. O que é crime formal? Lá do direito penal, vamos tratar uma informação lá do professor Pedro Silas, né? Que ele não me escute falando da matéria dele, né? Vamos lá.
O que é o dolo no crime? Dolo necessariamente é o ânimos, a vontade, o querer praticar aquele crime. Uma pessoa quando quer falar mal de alguém, ela tem essa vontade, né? A fofoca corre nas suas veias, né? A maledicência é o seu segundo nome, né? Eu tenho alguns amigos assim que começam a falar, assim, começa a pingar o veneno, mancha a roupa, fura, tá ligado? Você tem um amigão desse? Então, o dolo é exatamente isso, né? A vontade. No caso, dolo significa vontade, dolo significa querer, tá? Em relação ao tipo penal de você fazer uma representação que você sabe que a pessoa não pisou na bola, mas você ainda assim diz que ela pisou na bola, que ela é um corrupto, digamos assim, você tá com a gana, com a vontade, né? Eu vou falar que aquele político safado ali é um corrupto, vou inventar uma história só para sacanear ele, porque eu quero ver ele se ferrar, né? Então você tá com aquela vontade de ser maledicente, né? O veneno tá até escorrendo, tá pingando, manchando a sua roupa. Tem alguns que o veneno até fura a roupa, né? Então, isso aí é a vontade, cara. Isso aí é o dolo, tá? Isso é o dolo, né? As meninas que sabem isso, né? Mulherada fofoqueira. Ai, cabeça, você tá me ofendendo. Tô. Nunca vi uma mulher conversar com outra mais de 5 minutos sem contar uma história que ela ouviu dizer. Ai, cabeça, mas isso é normal, olha, isso é fofoca lá na minha terra. Isso é vontade de falar da vida do alheio, né? Não é crime, obviamente que não é crime, né? O crime seria falar mal. Ai, cabeça, mas só porque ela chegou horrorosa na festa, aí já começou, olha, já tá pingando aí, ó, cuidado, ó, vai manchar a roupa aí. Né? Agora, a gente não, né, amigão? A gente não tem essas coisas, não, a gente já fala na lata do cidadão, né? Ô, você tá feio demais, hein, que absurdo. Bem assim. Então, olha só, beleza? Sussa, tranquilos? Entendeu o que é o dolo? Pois é, no crime do artigo 19, você tem que ter esse dolo. Aliás, todo crime no Brasil é doloso. Alguns crimes são culposos. Esse é um caso de crime exclusivamente doloso. Você tem que ter aquela vontade de falar mal do político, né? Sabendo que ele é gente boa. Será que existe político gente boa nesse país? Mas, enfim, vamos lá. O crime é formal. Por que doloso e formal? Doloso porque exige a vontade de falar mal do cara, sabendo que o cara é inocente. O dolo nesse tipo penal está exatamente nessa relação. Ter a vontade de falar mal do indivíduo sabendo que ele é inocente. Cabeça, mas eu quero falar mal dele. Mas ele não é inocente não, cabeça. Ele pisou na bola sim. Aí não tem crime, filho. Aí não tem o crime. Eu estou representando contra o prefeito ali porque a ponte que ele está construindo com dinheiro público era para custar 1 milhão. O custo dela é 1 milhão. Foi feita uma ponte igualzinha aqui na cidade vizinha pela mesma construtora, custou 1 milhão. Agora aqui a ponte custa 10. O mesmo tamanho, a mesma ferragem, a mesma quantidade de concreto, de asfalto, o mesmo projeto. A construtora usou o mesmo projeto, mas aqui na nossa cidade custa 10, na cidade vizinha, aqui a 15 quilômetros de distância, custou 1. O prefeitão meteu a mão no jarro, ele está superfaturando o valor da obra, é ímprobo, ele é corrupto. Aí, olha só, aconteceu. Realmente a ponte está superfaturada. Então, o cara não é inocente. Tudo bem que a presunção, a garantia da inocência se prova justamente com a sentença condenatória penal. Mas aqui você sabe que existem indícios fortíssimos de corrupção. Então não vai rolar o crime. Cabeça, mas eu tô com vontade de falar mal dele. Então tá bom, pode falar, meu amigo. Só toma cuidado de tomar uma indenização, né? O crime não vai existir. Tá bom? Beleza? Sussa? E por que formal? Bastou falar. Bastou falar. Falou que ele é corrupto, você sabendo que ele não é, pronto, o crime está caracterizado. Não precisa nem acontecer mais nada. Você só abriu a boca, falou ali, ó, em praça pública, prefeitão safado, meteu a mão no dinheiro público, roubou do cidadão, tirou a comida da boca da criancinha lá da creche. Para quê? Para comprar um carro novo para ele. Ele desviou a verba pública. Quando ele, na verdade, tirou dinheiro do próprio bolso para dar comida para a criançada na creche porque a prefeitura não tinha dinheiro. E sabe que o cara é bom, é bacana, aí tem crime. Bastou falar isso, está caracterizado o crime. Acabou. Aí um abraço.
Essa ideia de crime meramente formal, ela se contrapõe à ideia de crime material. O que é o crime material? O crime material é aquele que exige um resultado. Furto. Furto é um crime material. Ó, a canetinha está aqui na loja. Aí você passa ali, bobinho, pá, carregou, pôs no bolso e vazou. Houve um resultado. Qual é o resultado? Diminuição do estoque da empresa sem pagamento. Aí você subtraiu da empresa a canetinha, catou ela, ó, mão leve, colocou no bolsinho e pá, vazou, né? Malandro até dizer chega. Aí teve um resultado. Qual foi o resultado? Menos uma caneta no estoque da empresa. Isso é um resultado material. Isso se percebe na hora da contabilidade do estoque, né? Belezinha? Sussa, tranquilos? Uai, tá duplicado? Não, tá não. Punições previstas no artigo 12 da Lei 8429 de 92. Destacam-se a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, só se efetivam com trânsito em julgado da sentença condenatória. De todas aquelas punições previstas lá no artigo 12, eu chamo a atenção para vocês da perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. Essas duas punições, elas só acontecerão aqui, ó, com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Antes disso não vai rolar. Tá? O trânsito em julgado acontece quando não é mais possível rediscutir a ação. E isso pode levar um tempo danado, né? Veja só que interessante. Você pode ter uma condenação em primeiro grau, ter um recurso para o tribunal, do tribunal para o STJ, do STJ para o STF. Nós estamos falando talvez aí de um processo rápido de improbidade, 15 anos. 15 anos cabeça, rápido, na justiça comum 15 anos. É rápido, filho. Porque olha só para o juizão condenar o cabra na ação de improbidade, facinho, 10 anos. Se o cara tiver um bom advogado, 10 anos cravado ali. Na boa. Não vou exagerar, mas 7 anos vai. 7 anos vai. Olha só, lá no MPF a gente está com ações de improbidade de uma empresa chamada Valec. Um gigante, uma estatal gigantesca no Brasil. A ação é de 2014 e nem todos os réus foram citados ainda. 2014, tem 2 anos que o Ministério Público Federal e a Justiça estão correndo atrás dos caras, os caras sumiram, desapareceram, evaporaram. 2 anos e o processo nem começou direito. Então, 10 anos, 7 anos, na boa, 7 anos é um tempo razoável para o juizão condenar alguém por improbidade administrativa, né? Aí a pessoa, se tiver um advogado, vai recorrer, vai para o tribunal. Aí no tribunal fica lá mais uns 3 anos, talvez 4, dependendo do tribunal. Já chegamos em 11 aí, facinho, né? Aí o cara é condenado outra vez, ele recorre mais uma vez lá para o STJ. No STJ pode esquecer, 5 anos lá é fácil. Uma moleza. Ô cabeça, não, lá demora menos. Demora quanto tempo? 3? Cabeça, 3 anos. Então tá bom, 3 anos. Daí o cara recorre para o STF. Filho, lá no STF vai criar teia. Vai ficar mais tempo lá, vai dar 15 anos facinho, tá? Só depois de transitar em julgado é que pode ser aplicada a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. Belezinha? Sussa, previsão expressa do artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa é exatamente essa aqui. Então você vai pegar aquela canetinha marca-texto amarelo, ó, vai grifar isso aqui, tá bom? O afastamento cautelar é autorizado pelo artigo 20, parágrafo único. Eu só posso declarar a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos com o trânsito em julgado da sentença. Agora, dá para afastar o cidadão por uma tutela provisória, né? Aquela tutela provisória do Código de Processo Civil. Uma tutela cautelar, por exemplo, vamos afastar ele do cargo, porque se ele continuar no cargo, ele vai continuar praticando ato de improbidade administrativa e o estrago vai ser maior. Então eu posso afastá-lo do cargo por uma questão de investigação, por uma questão de facilitar aí o trâmite processual, enfim, para agilizar as coisas no que diz respeito à condenação. Olha só, o afastamento pode ocorrer via judicial ou administrativa competente, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual, ou seja, o cara está atrapalhando as investigações, ele não está colaborando. Enquanto ele está no cargo, ele só está atrapalhando a vida de todo mundo. Então eu posso pedir o afastamento cautelar.
isso é perfeitamente admissível, ele não perde a função pública, ele é afastado sem prejuízo da remuneração, ele vai continuar recebendo. Por que ele vai continuar recebendo? Porque até então ele é inocente, ele não foi condenado a nada. Existe um grau de inocência nessa história toda que garante a ele a percepção da remuneração que ele faz jus. Mas ele vai ficar afastado do cargo ou da função pública que ele exerce. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, vamos discutir mais coisas aqui. Olha só. A aplicação das sanções previstas nessa lei independe. Isso aqui, pessoal, ó, meu amigão, bonitona, canetinha amarela na mão, por favor, grifa todo esse ponto aqui, ó. Tá? Pode grifar. Isso aqui cai em prova. De cada 10 provas que questionam improbidade administrativa, em 9 cai esse ponto da matéria, né? Perguntando exatamente isso. A aplicação das sanções previstas nessa lei independe, ou seja, as punições previstas na lei de improbidade não dependem do quê? Não dependem da efetiva ocorrência do dano ao patrimônio público. Não depende da ocorrência de dano no patrimônio público. Não depende de aprovação ou rejeição de contas pelo órgão de controle interno, ou pelo Tribunal de Contas ou Conselho de Contas. Então, para eu punir alguém na esfera da improbidade administrativa, não é necessário comprovar a existência de dano ao patrimônio público, não é necessário comprovar que as contas foram aprovadas ou foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas, ou pelo órgão de controle interno, ou pelo Conselho de Contas. Isso cai sempre em prova, mas cai demais. O examinador é fixado nesse dispositivo. Não sei, acho que deve ser uma relação amorosa que ele tem com esse dispositivo, porque ele sempre pergunta isso em prova que tem improbidade administrativa. Isso é questão certa de prova. Pode grifar, passa a canetinha marca-texto aí, aquela amarelinha, e escreve do lado aqui, ó, importante, cai em prova, porque a hora que você for estudar, revisar, você vai dar maior atenção para esse assunto. E ó, exceção. Tem uma exceção que eu preciso provar que houve dano, tá? Tem exceção que eu preciso provar que houve dano. Quando? Quando exigir ressarcimento. Mas isso é uma coisa simples, né? Se eu vou exigir ressarcimento, existe um pressuposto lógico anterior. Qual que é o pressuposto lógico anterior? Houve dano. Pô, como é que eu vou pedir para ser ressarcido de alguma coisa se eu não tive dano? É uma coisa meio lógica, né? Se houve dano, eu posso pedir ressarcimento. Não houve dano. Então não tem ressarcimento. Se eu quero que condene ressarcimento, o juiz vai falar assim, então prove a existência do dano. Isso é uma lógica jurídica necessária, né? Não tem como fugir disso. Então essa seria a exceção, tá? Mas via de regra, todas as demais punições da improbidade administrativa dispensam a prova do dano e dispensam a prova de que as contas foram aprovadas ou rejeitadas pelo órgão de controle interno, ou pelo Tribunal de Contas, ou pelo Conselho de Contas, tá bom? Para apurar qualquer ilícito previsto nessa lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento da autoridade administrativa, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Olha só, aqui vale a pena a gente fazer uma anotação sobre esse assunto. Eu acho que a gente até comentou sobre isso, que um ato administrativo, vou colocar aqui, ó, entre parênteses, ilícito. Um ato administrativo ilícito, ele pode configurar um crime, ele pode configurar um ilícito civil, ele pode configurar um ato de improbidade administrativa. No início das nossas aulas sobre improbidade administrativa, a gente falou exatamente isso. Inclusive, eu citei o livro do professor Alexandre Maza, que fala das teorias tripartite, quintipartite sobre a improbidade, né? Que ainda o professor Alexandre Maza, ele cita ainda o crime de responsabilidade, né, e as punições do TCU aqui, falando de 5 possibilidades de classificação de um único ato administrativo ilícito. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte, eu tenho um ato aí de ilícito que foi de, sei lá, enriquecimento ilícito, tá bom? Isso pode caracterizar um crime que vai ser investigado num inquérito policial.
Crime eu vou investigar em inquérito policial. Mas isso também pode caracterizar um ato de improbidade administrativa, que eu posso investigar isso aqui por um processo administrativo. Leia-se sindicância ou PAD. Beleza? E o ilícito civil. Eu posso ter ainda o ilícito civil investigado por um inquérito civil público. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vejam só, o mesmo ato de improbidade administrativa, ele pode ter punições de caráter civil, criminal e de improbidade. Agora, se eu tiver um ilícito de crime, vai ter que instaurar inquérito policial. Ah, mas é um ato administrativo, mas também constitui crime. Inquérito policial, a polícia vai investigar. Pô, mas causou dano à administração pública e tal. Posso rolar aqui um inquérito civil público para gerar uma responsabilidade civil para ele. Ah, mas teve uma improbidade administrativa. Eu posso ter aqui, ó, um processo administrativo por sindicância e PAD. Também posso colocar aqui na improbidade administrativa o inquérito civil público, sem problema nenhum, super tranquilo isso, tá? Super tranquilo. O fato é que eu tenho 3 possibilidades de investigar o mesmo ato de improbidade administrativa. Aliás, o mesmo ato administrativo ilícito, né? Que ele pode ser crime, pode ser ilícito civil e pode ser improbidade administrativa. Nessas circunstâncias, o que a gente vai ter? O inquérito policial terá como objeto a investigação de um crime, para gerar uma denúncia, uma ação penal pública, que o Ministério Público vai ajuizar. Então, o inquérito policial, a finalidade dele é reunir elementos que provem a autoria e a materialidade de um crime. Os fatos tratados como improbidade administrativa poderão ser tipificados como crimes, caso em que exija a comprovação de autoria e da materialidade do tipo penal respectivo. Não é hipótese de bis in idem, ou seja, dupla punição, idêntica punição para o mesmo ato. Não é, as punições são diferentes. Uma é uma punição criminal, outra é uma punição civil, outra é uma punição por improbidade. Então eu não tenho bis in idem. Bis in idem é um termo muito utilizado no direito penal para dizer que a pessoa está sendo punida pela segunda vez, pela mesma norma, pelo mesmo fato. Então não pode acontecer isso, é como uma punição duplicada. No Brasil isso é proibido. Mas aqui não é proibido. Por que não é proibido? Porque a punição não é a mesma. Uma é criminal, outra é civil, outra é de improbidade. Poderia ter ainda uma de crime de responsabilidade administrativa. E por aí vai. Belezinha? Concluídas as investigações policiais, poderá o MP pedir o seguinte, ou seja, instaurou o inquérito policial e concluíram-se as investigações. O que o Ministério Público pode fazer? Ó, não está provado ainda, eu quero que vá fazer novas diligências, eu quero que escute fulano de tal, eu quero uma perícia no documento tal, e assim vai. O MP pega as investigações e fala assim, pô, não tem crime nenhum aqui, vamos arquivar essa porcaria. E pede pro juizão arquivar o inquérito policial que não tem crime algum, né? Ou, com base nas provas colhidas no inquérito policial, nos elementos de convencimento apurados no caderno investigatório, oferece uma denúncia. E aí vai denunciar o cara pela prática de um crime qualquer. Belezinha? Sussa? Tranquilos? E o procedimento administrativo, que são 3 espécies, segundo o Conselho Nacional do Ministério Público. Que espécies de procedimentos administrativos são essas? Para a gente apurar um ato de improbidade administrativa. Olha só, notícia de fato, procedimento preparatório e o inquérito civil público. Notícia de fato, que é um processinho bem simplificadinho, bem simples, ele tem prazo de 30 dias e é improrrogável, ele presta-se apenas para simples verificação. Né? Pô, será que é caso? Será que não é? É uma análise, como é que eu posso dizer, bem superficial. O membro do Ministério Público vai olhar aquilo e vai pensar, isso aqui é bizarro, isso aqui não vai dar nada não. Vamos arquivar essa porcaria aqui, não vou nem gastar meu tempo investigando isso, porque não tem como eu falar de que o prefeito desviou recursos públicos que vieram da Lua. Né? Não dá, não dá. Isso aqui é bizarrice, pode arquivar. Para esses casos bem simplórios ou assim que escancaradamente não tem nenhuma ilegalidade, notícia de fato resolve, tem 30 dias para resolver essa parada. Agora,
opa, aqui parece que tem alguma coisa, hein? Estou começando a suspeitar que essa reclamação, essa representação vai levar a gente até um lugar mais interessante, mais rico de atos de improbidade. Aí é o procedimento preparatório, que ele tem 90 dias e pode ser prorrogado por mais 90. Ou seja, eu teria 180 dias para analisar toda uma situação e de repente verificar, é caso, vamos investir aqui, vamos aprofundar. Pode ser que nesses 90 dias eu consiga reunir todos os elementos necessários para promover uma ação de improbidade administrativa. Maravilha. Agora, não consegui. É muito complexo, os fatos são muito complexos. Inquérito civil público. Quando a complexidade é maior, exige maior tempo, eu tenho inquérito civil público que o prazo é de 1 ano, prorrogável por quantas vezes for necessário, para garantir aí a reunião de todos os documentos. Tudo isso aqui é processo administrativo. Eu poderia ter colocado aqui ainda a UPAD, a sindicância e tal. Vai embora, né? Tudo é processo administrativo, tá? Os 3 procedimentos podem subsidiar uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Olha só, a prescrição. Vamos falar um pouquinho de prescrição agora do ato de improbidade. Esse é um outro ponto que cai muito em prova. Canetinha, marca-texto na mão, por favor. Esse é um tema fundamental para você, meu amigão, e para você, bonitona, que vão fazer prova de concurso público para que caia a lei de improbidade administrativa. Segundo o artigo 23 da Lei 8429 de 92, as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na lei podem ser propostas. Vamos lá, eu estou falando de um prazo prescricional. Tem prazo para punir essas pessoas que praticam ato de improbidade. E esses prazos são observados à risca. Se você não punir as pessoas nesse prazo aqui, já era. Pela improbidade você não consegue mais. Olha só. Até 5 anos após o término do exercício de mandato, ou após o término do exercício de cargo comissionado, ou após o término do exercício de função comissionada. Vamos lá. Prescreve a ação de improbidade administrativa após 5 anos do final do exercício do mandato, do final do exercício de um cargo comissionado, ou do final do exercício de uma função comissionada. Passou 5 anos, abraço pro gaiteiro. A ação de improbidade administrativa não vai rolar mais. Não vai rolar mais, tá? Tem prazo, isso é super importante. Em caso de exercício de segundo mandato, por exemplo, prefeitão foi prefeito no primeiro mandato e se reelegeu. Mas o ato de improbidade foi praticado no primeiro mandato. E aí, conta quando? Conta do final do primeiro mandato ou do final do segundo mandato? Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o prazo se inicia, esse prazo de 5 anos, se inicia a partir do segundo mandato. Então, olha só, vamos fazer um esqueminha aqui, ó, que é o seguinte. Isso aqui é a linha do tempo, tá? Ó, primeiro mandato, beleza? Primeiro mandato. Segundo mandato, ok? O ato de improbidade foi praticado aqui, ó. Improbidade, beleza? Tá praticado aqui o ato de improbidade. Sussa, tranquilos? Pô, terminou o primeiro mandato dele aqui. E aqui terminou o segundo mandato. Término. O ato de improbidade foi praticado no primeiro mandato em 2014, tá bom? 2014. A pergunta é: a ação de improbidade vai contar daqui, ó, do final do primeiro mandato? Não. Segundo o STJ, vai começar daqui, ó, início do prazo. Início do prazo. Posicionamento do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então eu não vou contar a improbidade daqui. Ou melhor, daqui, né, do final do mandato. Eu vou contar do segundo término, do segundo final. Do término do segundo mandato, melhor dizendo. Daqui para frente, 5 anos. Por quê? Porque se fosse diferente, pô, aqui no meio do segundo mandato estava prescrito. Né? Estava prescrito. E aí não é justo, nem com o contribuinte, muito menos com o restante da sociedade. Né? Seria um absurdo você admitir que essa prescrição começasse a correr justamente do final do primeiro mandato, ou pior, da data da prática do ato. Né?
dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão, bem no serviço público nos casos e exercícios de cargo efetivo ou emprego. Olha só que interessante isso. Aqui é uma situação diversa, né? Você praticou um ato de improbidade administrativa que, por acaso, é uma falta grave prevista na Lei 8.112. Então, olha só a situação do segundo prazo de prescrição, tá? Esse aqui merece uma atenção redobrada, ó. Prescrição. Tá bom? Ato de improbidade. Ok? Praticou o ato de improbidade administrativa. Acontece que esse ato de improbidade administrativa é uma falta grave, punida com demissão. E isso estaria previsto na Lei 8.112, a Lei dos Servidores Públicos Federais. Tá bom? Beleza? Sussa? Tranquilos? Então, olha só. Você praticou um ato de improbidade administrativa, e esse ato de improbidade administrativa também é uma falta grave prevista no 8.112. Então, a prescrição, nesse caso, será a prescrição prevista na 8.112. Beleza? Sussa? Tranquilos? Então, veja só. Você tem a prescrição da improbidade não estaria previsto do ato de improbidade, a prescrição da punição do ato de improbidade não estaria previsto na lei, quando o ato caracterizar também uma falta grave prevista numa lei de servidor público, por exemplo, a 8.112. Aí a prescrição adotada é aquela prevista na 8.112. Ah, cabeça, mas eu sou servidor público do Estado de Goiás, então eu tenho que analisar o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Goiás e verificar lá os prazos prescricionais para um ato, uma falta do servidor que caracteriza também um ato de improbidade administrativa. Então, olha que interessante. A lei de improbidade me deu dois dispositivos. Um deles se refere exclusivamente a quem está em exercício de mandato, ou seja, prefeito, senador, deputado, governador, né? E em relação a eles, o prazo prescricional começa a contar do final do exercício do cargo. Ok? Tudo bem? No final do exercício do cargo começa a contar o prazo de 5 anos. Segunda possibilidade de prescrição prevista na lei de improbidade. Você praticou um ato de improbidade de enriquecimento ilícito. Ótimo. Mas esse ato de improbidade de enriquecimento ilícito também é uma falta grave da Lei 8.112. Nesse caso, como a pena lá na 8.112 é de demissão, eu não olho o prazo prescricional dentro da lei de improbidade. Eu vou olhar o prazo prescricional para demissão lá na 8.112, porque eu sou servidor público federal. E aí eu aplico a prescrição que está lá na 8.112. Tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? O que eu quero que vocês prestem muito atenção? Os 5 anos previstos aqui na Lei de Improbidade Administrativa, ele se refere explicitamente, expressamente ao exercício de mandato, ao exercício de cargo comissionado ou ao exercício de função comissionada. Tá falando aqui do servidor efetivo? Não tá. Esse primeiro item de 5 anos não se aplica para servidores públicos efetivos, porque ele não exerce mandato. Ah, cabeça, mas ele exerce um cargo comissionado. Mas ele é servidor público efetivo? Ele é servidor público efetivo. Então, aí eu vou usar a regra especial do cargo comissionado. Olha a situação agora, tá? Eu estou complexando. Olha que palavra linda, né? Complexando. Será que existe isso? Eu vou dar maior complexidade ao exemplo agora, tá? Ó, servidor efetivo. Belezinha? Servidor efetivo. O servidor efetivo aqui, olha só, o servidor efetivo, ele praticou um ato de improbidade. Acontece que esse ato de improbidade, vamos, dar um exemplo aqui, lá do artigo 9º da Lei 8429, 8429 ou 8492? Já confundi, né? 8429, isso mesmo.
8429 de 92 também é uma falta grave prevista na 8.112, com pena de demissão. Belezinha? Sussa, tranquilo? Então, o servidor efetivo praticou um ato de improbidade do artigo 9º, que é enriquecimento ilícito, e esse ato de improbidade também é uma falta grave prevista na Lei 8.112, e lá na 8.112 a pena é de demissão. Então, a pergunta é, a prescrição vem de onde? O prazo prescricional vem de onde? Prescrição vem de onde? Vem, nesse exemplo aqui, ele vem da 8.112. Por que eu não vou aplicar os 5 anos? Porque está em exercício de mandato? Não. Está ocupando cargo comissionado? Não. Está ocupando função comissionada? Não. Então eu vou aplicar a 8.112, a regra da 8.112. Prescrição segundo a 8.112. Ok? Beleza? Sussa? Tranquilos? Então tá bom. Agora a situação é diferente. O servidor efetivo, esse servidor efetivo, ele ocupa um cargo comissionado. Isso é possível na administração? Claro que é possível, perfeitamente possível. O servidor público efetivo, ele ocupa um cargo comissionado. O cara é muito bom e tal, então ele ocupa um CC, cargo comissionado. Ok? Beleza? Sussa? Tranquilos? No exercício do cargo comissionado, ele era um diretor. No exercício de um cargo comissionado, ele praticou um ato de improbidade administrativa, que também é falta grave prevista na 8.112. A pergunta é, vou aplicar qual prazo prescricional da 8.112 ou aquele primeiro prazo de 5 anos contado no final do exercício do cargo comissionado? Bom, né? A cabeça aqui não bate bem, né? Mas ele traz umas coisas legais para você. E aí? Oh, cabeça! Isso não cai na prova, cabeça? Não cai? Espera. E aí? O que você acha? Cabeça, ele é servidor efetivo, cabeça, é a regra geral, meu amigão. Aqui eu te dei a regra geral para servidores públicos, 8.112. Mas aí eu adicionei uma informação diferente, uma informação especial. Por que especial? Porque ele ocupa um cargo comissionado. Então, nesse caso de ocupar um cargo comissionado, vai ser o prazo prescricional da 8429 de 92. 5 anos contado do final do exercício do cargo comissionado. Tá? Por que isso? Porque ele praticou um ato inerente ao exercício de uma função comissionada. E a Lei 8429 de 92 diz o seguinte: quando você pratica um ato de improbidade administrativa no exercício de um cargo comissionado, o prazo prescricional conta a partir do final do exercício do cargo comissionado. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Aqui é assim, rapaz. A gente mastiga caco de vidro para poder te entregar melzinho na chupeta. Tá bom? Beleza? Sussa? Tranquilos? Vamos lá, agora que você já pegou a manha, só vamos repetir. Servidor efetivo pratica ato de improbidade. O ato de improbidade também é uma falta grave prevista na 8.112, punida com demissão. Nesse caso, o prazo prescricional é o da 8.112. Agora eu tenho uma situação diferente. Servidor público efetivo exerce um cargo comissionado e pratica um ato de improbidade administrativa que, por alguma razão, também é uma falta grave prevista na 8.112. Mas nesse caso, por ele ocupar um cargo comissionado e ter praticado o ato de improbidade no exercício do cargo comissionado, o prazo prescricional é o da 8429, que é de 5 anos. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Por que rolou essa diferença? Porque ele estava no exercício de um cargo comissionado. Tá bom?
Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares, beleza, esse é o que a gente já viu, né? Vamos para o próximo. Nesse caso, observe-se o Estatuto do Servidor ou empregado público em questão. Olha só. Destaca-se que a 8.112 assim dispõe. Artigo 110. O direito de requerer prescreve em 5 anos quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade ou que afeta interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Em 120 dias dos demais casos. Esses são os prazos prescricionais previstos na Lei 8.112. No nosso caso concreto, aqui a gente está trabalhando com 5 anos também, porque 5 anos é para os casos de demissão, tá? E a lei de improbidade se refere especificamente à demissão. Ela não faz nenhuma menção à cassação de aposentadoria ou disponibilidade, tá bom? Em até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º. Ou seja, as contas foram rejeitadas, você tem 5 anos para descer a lenha naquele que praticou a improbidade. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos analisar agora jurisprudência do STJ. Vamos ver o que o STJ tem aí para nos enriquecer a aula. Olha só. A ausência de notificação para apresentação de defesa preliminar prevista no artigo 17, parágrafo 7º da Lei de Improbidade Administrativa somente causa nulidade relativa, motivo pelo qual somente será reconhecida se comprovados eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da referida norma. É o que a gente tinha conversado na nossa aula passada, né? O cidadão ele é notificado para apresentar aquela defesa preliminar, se ele não comparecer ou se ele não quiser apresentar, não tem problema nenhum. Isso é nulidade relativa. Ainda brinquei com vocês, o juizão achou por bem não aplicar essa notificação preliminar e já mandou citar. Eu queimei uma fase do processo. Isso dá ao acusado o direito de falar, olha, existe uma nulidade aí, eu não fui notificado preliminarmente. Mas essa é uma nulidade relativa. Isso quer dizer que ele só vai anular todo o processo se eu provar que eu tive um dano processual irreparável, né? E no caso dessa situação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou dizendo que é uma causa de nulidade relativa, ou seja, eu só reconheço uma nulidade processual quando houver comprovados prejuízos decorrentes da notificação, tá? Esse aqui é o julgamento que aconteceu, um agravo regimental no recurso especial 14 mil não, nossa, que número grande, hein? 1.467.175, lá do Rio Grande do Sul. Gauchada, colorada. Ai, os gremistas ficam tudo bravos, né? Então vamos lá. No mais, o Tribunal ACO entendeu estarem presentes requisitos necessários à concessão da medida cautelar. Presença de elementos suficientes para decretação da quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico dos requeridos. Hipótese em que os frequentes contatos telefônicos entre um requerido e um ex-agente público que é réu em outra ação de improbidade administrativa não restam satisfatoriamente explicados. Esse julgamento aqui, olha só, é um agravo regimental em um recurso especial lá no STJ. Aqui o STJ diz o seguinte, é perfeitamente admissível a quebra de sigilo de dados bancários, fiscal e telefônicos numa ação de improbidade. E a ação de improbidade tem natureza cível, não tem natureza criminal. Por isso que o cabeça cansa de falar, enjoa de falar para vocês que é possível a quebra de sigilo de dados em ações civis, inclusive o sigilo telefônico pode ser quebrado. Mas olha só, sigilo telefônico aqui é só para conhecer os dados telefônicos, quando ligou, para quem ligou, qual foi o número, o tempo de ligação. Não se presta para realizar interceptação telefônica, tá? É muito diferente isso. A interceptação telefônica, essa só é admitida no processo criminal. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos ver a próxima jurisprudência aí do STJ. A competência para processar e julgar ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa relacionadas a eventuais irregularidades na utilização ou prestação de contas de repasse de verbas federais
aos demais entes federativos, tem sido dirimida por esta Corte Superior sob o enfoque da súmula 208. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. E pela súmula 209 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. O que é isso? Que bizarrice é essa? É a definição da competência por processo e julgamento da ação de improbidade administrativa. O que rola aqui? Rola a seguinte situação. Se for uma verba federal que um prefeito, por exemplo, utilize para um programa de saúde pública federal, esse prefeito prestará contas a um órgão federal. Nesse caso, a súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça diz assim: quando a verba for federal e o prefeito tiver que prestar contas em órgão federal, a competência para apurar a improbidade administrativa é da Justiça Federal. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então tá bom. Agora olha essa outra situação. É verba federal, mas ela foi incorporada ao patrimônio do município. Então ela deixou de ser verba federal e passou a ser patrimônio municipal. Nesse caso, a competência é da Justiça Estadual. Súmulas 208 e 209, extremamente importantes para a definição de competência de processo e julgamento de atos de improbidade administrativa. Você tem que saber isso, tem que conhecer isso. Não me interessa se você vai fazer concurso para técnico, ou se você vai fazer concurso para analista, ou se você vai fazer concurso para defensor público, ou para a prova da OAB. Isso você tem que saber, tá? Porque olha só, uma perguntinha dessa na prova é baba. Pô, é baba, você já sabe. 2 súmulas, cara. 2 súmulas, meu amigão. Você já sabe qual é. Os teus concorrentes não vão saber. E aí, você acerta uma dessas e os caras erram, você passa 200 posições na frente. Por que isso? Porque essa é uma questão baba, é uma questão simples. Sabe as súmulas? Sei, responde certo na prova. Acabou. Quem não sabe a súmula vai vacilar, vai chutar, vai perder ponto ou vai ganhar. Se ele tiver com aquilo virado para a lua, ele não estudou nada, mas ele tem aquilo virado para a lua, pô, deu sorte e levou a questão. Mas tudo bem, isso não é a regra. A regra é que quem estuda isso aqui acerta, quem não estuda erra, tá? Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Quanto à pretensão de ressarcimento de danos ao erário, esse é um outro ponto delicadíssimo que a gente vai conversar agora. Ação de ressarcimento ao erário. Tem 2 posicionamentos para a gente conversar. Um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e outro posicionamento do STF. São muitíssimo importantes, tá? Olha só. Quanto à pretensão de ressarcimento de danos ao erário, o STJ pacificou o entendimento de que é imprescritível. Olha que bacana, né? Isso está lá no recurso especial 1.554.371 lá do Paraná. O STF falou, você praticou um ato de improbidade, causou dano ao erário, filho, isso é imprescritível. Você vai pagar esse dano, esse ressarcimento eternamente. Por quê? Porque a Constituição autoriza dessa forma. O ressarcimento por dano ao erário decorrente de um ilícito civil é imprescritível, segundo o texto constitucional confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa é uma informação. Eu já vou te dar a segunda, que é exatamente o contrário. Olha só. Posicionamento novo do STF, é bem aqui, canetinha amarelinha, marca-texto, pode grifar e escrever aqui mega importante, tá? Até o cabeça vai escrever, mega importante. Isso aqui é mega importante, tá bom? Olha o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da prescrição em ações de ressarcimento de danos decorrentes de atos ilícitos. O Supremo pirou, exatamente, e esse posicionamento novo vai cair em prova, tanto de constitucional como de direito administrativo, em 3 matérias possíveis.
administração pública, artigo 37 da Constituição, beleza? Responsabilidade civil do Estado responsabilidade civil do Estado no direito administrativo e na lei de improbidade administrativa, quando eu falo de ressarcimento ao erário. Segundo o STJ, Superior Tribunal de Justiça, segundo o STJ, é imprescritível o ressarcimento. Ele está seguindo o dispositivo do artigo 37, salvo engano, parágrafo 5º da Constituição Federal. 5º ou 4º, não lembro agora, tá? Agora, o STF pirou o cabeção, e aí ele veio lá e disse o seguinte, o STF num posicionamento novíssimo, super recente, olha só. Aqui, ó, artigo 37, parágrafo 5º, estava certinho. Olha lá. Fixação de tese. Olha a loucuragem. Isso aqui foi fixação de tese, não é um julgamento qualquer, tá? O Supremo passou a adotar um novo posicionamento, agora é uma fixação da tese do Supremo. Segundo a qual a imprescritibilidade que se refere ao artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, ou seja, imprescritibilidade para ressarcimento de danos, diz respeito apenas a ações decorrentes de atos praticados por diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrente de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais. Olha só a loucura disso aqui. O STJ diz o seguinte, ressarcimento de danos, beleza? Ilícito civil, ilícito penal, ilícito de improbidade, tanto faz, é imprescritível, fechou? E olha o posicionamento novo do STF, que pirou o cabeção aqui. É imprescritível apenas para improbidade e crime. É imprescritível esse ressarcimento apenas para improbidade e crimes. Porque do ato meramente civil, o ilícito meramente civil, agora é prescritível. Agora é prescritível. Então, meu amigão, são 3 situações que você tem que observar, ok? Ressarcimento de danos, segundo o STJ, imprescritível. Tanto faz para crime, para improbidade ou para ilícito civil. Fechou? Beleza? Então tá bom. Ressarcimento de danos, para o STJ, qualquer modalidade, crime, penal ou ilícito civil é imprescritível. Ressarcimento de danos, segundo o STF, posicionamento novo, é imprescritível apenas se o dano decorrer de crime ou de improbidade administrativa. Ressarcimento de danos, segundo o Supremo Tribunal Federal, é prescritível se o dano decorrer de ilícito civil. Você tem 3 coisas para anotar. Ressarcimento segundo o STJ, ressarcimento segundo o STF, ressarcimento segundo o STF. Ressarcimento segundo o STJ, imprescritível, seja o dano de ação decorrente de ato criminal, de ato de improbidade ou de ato civil, ilícito civil. Ressarcimento segundo o STF, imprescritível, somente o ato de improbidade administrativa, somente o crime, decorrente de crime. Ressarcimento segundo o Supremo Tribunal Federal, prescritível, prescreve aqueles decorrentes de ilícitos civis. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então tá bom, então vamos em frente. Vamos finalizar isso aqui e a gente fecha com chave de ouro a nossa aula de improbidade, o nosso curso de improbidade administrativa, e aí a gente vai resolver alguns exercises. Olha lá. O ato havido por improbo deve ser administrativamente relevante, sendo de se aplicar na sua compreensão o conhecido princípio da insignificância, de notável préstimo no direito penal moderno, a indicar a inaplicação de sanção criminal punitiva ao agente quando o efeito do ato agressor é de importância mínima ou irrelevante, constituindo a chamada bagatela penal, de minimis non curat praetor. Olha só, esse é um julgamento no agravo regimental de recurso especial lá do STJ,
tá? O recurso especial 968447 do Paraná. Essa aqui é uma decisão que o STJ diz o seguinte: é possível, olha só, é possível aplicar o princípio da insignificância dentro da improbidade. Ou seja, o ato de improbidade foi porcaria, bagaceiro, quase nada, né? Pode aplicar a improbidade nele, não tem problema, tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Esse é o posicionamento do STJ. Vamos lá. Por que o Cabeça está trazendo isso para você? Porque eu estou te dando um posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Tem doutrina que diz o seguinte, que não cabe aplicar ato de improbidade, não cabe aplicar ao ato de improbidade administrativa a teoria da insignificância, da bagatela, que é lá do direito penal, tá? Porque eles entendem que qualquer ato contrário à lei de improbidade, qualquer ato de improbidade não merece esse benefício. O que a bagatela, a insignificância traz pra gente? Lá no direito penal, alguns crimes são tratados como insignificantes. Para e pensa. O cidadão furta uma caneta dessa aqui. Custa quanto? Sei lá, R$5 uma canetona dessa aqui. Aí, eu vou movimentar a polícia, o Ministério Público, a Justiça, para punir o cidadão porque ele subtraiu uma caneta no valor de R$5. O processo vai custar facinho, mais de R$5.000. Só o processo. E vai tomar tempo de delegado, de agente, de escrivão, do Ministério Público, dos servidores do MP, dos servidores da Justiça e do juizão. Vai custar muito fácil, mais de R$5.000. A caneta custa R$5. 1000 vezes o valor dela para eu punir o cidadão. E aí, quando eu for punir esse cidadão, eu vou observar, ele é réu primário. Ele é réu primário. A caneta vale 5. Se eu aplicar a pena mínima, ainda estou punindo com muita severidade. Então, nessas circunstâncias, desenvolveu-se por política criminal uma teoria que é chamada teoria da insignificância. Pô, canetinha, arquiva essa porcaria aí. Isso aí não tornou o cara mais pobre, né? Agora, se fosse uma caneta Montblanc que custa R$3.000, aí é outra conversa. O princípio da insignificância está sendo utilizado até na área tributária. A União não executa, não ajuiza a ação fiscal de valores que não superem dívidas de R$10.000. Porque ela já percebeu que não vale a pena. Ela vai movimentar um processo que vai custar muito caro para cobrar R$10.000 com muito custo e talvez nem consiga. Às vezes ela tem um crédito tributário de R$1.500, ela deixa lá. Ela não vai cobrar judicialmente isso porque não compensa. Isso é insignificância, isso é bagatela, né? Existem delitos no Brasil que são ridículos, né? Esse delito ali de você, denunciação caluniosa por improbidade, a pena é de 6 a 10 meses. Caramba, precisava de um crime desse? Pô, faz o cara responder só civilmente, pagar uma indenização. Agora eu vou movimentar a justiça para condenar um cidadão a 10 meses de prisão, sendo que um crime que não ultrapassa 1 ano, ele prescreve em 3. Isso é bizarro. Bizarro. Sem sombra de dúvidas, isso é bizarro. Então, alguns doutrinadores dizem o seguinte: não, vamos aplicar a insignificância, vamos aplicar a bagatela na improbidade. Outros doutrinadores dizem que não é possível, que não existe insignificância em termos de patrimônio público. Tá bom. O fato é que o STJ tem apresentado uma tendência de aplicar sim a insignificância. Tá bom? Beleza? Isso é para fechar a nossa aula, a nossa teoria. E agora a gente vai fazer como caiu em prova. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então, agora é a nossa hora de resolver, de fixar a teoria. Vambora? Vamos conversar sobre exercícios que caiu em prova. Primeira provinha que aparece é prova da FGV 2016, prova do IBGE, cargo de analista. Agora, meu amigão, bonitona, eu vou te mostrar como aquilo que a gente viu na teoria cai em prova. E como vale a pena estudar esse ponto da matéria, porque as questões são simples, digamos assim, para quem estudou. Vamos lá? Olha só. De acordo com a Lei 8429, que é a Lei de Improbidade,
que dispõe sobre atos de improbidade administrativa a prescrição para a pretensão de aplicação aos agentes das sanções pessoais pela prática de ato de improbidade ocorre. O que o examinador quer aqui? Apesar da redação do enunciado ser muito atravessada, mal feita, né? O que ele quer é o seguinte, ele está falando de prescrição. Eu quero saber qual é o prazo prescricional para aplicar as sanções para os agentes públicos que praticam atos de improbidade administrativa. Então vamos lá, vamos começar pela letra A. 8 anos após o término do exercício de mandato. Pode parar aí, eu nem vou continuar a leitura. Não existe na lei de improbidade esse prazo de 8 anos. Não existe, né? Ainda mais após o término do exercício do mandato. Eu não tenho esse prazo lá, não vai rolar. Olha só, 8 anos após o término do exercício de mandato ou de cargo em comissão ou função em confiança, incluindo as ações de ressarcimento. Tem nada a ver, esses 8 anos está fora da casinha, beleza? Sussa, gostou do 8, né? A letra A está errada. Letra B, 8 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, sendo que o ressarcimento ao erário é imprescritível. Tá bom, tudo bem, só que tá errado também. Por quê? Porque não tem esse prazo de 8 anos. O único prazo que a gente tem lá na lei de improbidade é aquele prazo de 5 anos para os contados do final do exercício do mandato, ou do final do exercício de cargo comissionado, ou do final do exercício de função de confiança. A gente não tem um prazo de 8 anos na lei de improbidade administrativa, e o examinador foi expresso. De acordo com a Lei 8429, que é a Lei de Improbidade. Então, letra A e letra B erradas. Letra C. 5 anos após o término do exercício de mandato eletivo e 2 anos após o fim de investidura em cargo em comissão ou função de confiança. De onde é que ele tirou esses 2 anos aqui? Não tem 2 anos, está errado também. Tanto os 5 anos ele é aplicado para o fim do mandato eletivo, ele é aplicado para o fim do cargo comissionado e ele é aplicado para o fim do exercício da função comissionada. Ou seja, terminou de trabalhar no cargo eletivo, terminou de trabalhar no cargo em comissão, terminou de trabalhar na função comissionada, prescrição 5 anos e não 2. Letra C está errada também. Vamos para a próxima. Deixa o cabeça apagar aqui para a gente poder ler com absoluta tranquilidade. Vamos lá? Olha só, vamos ver o que fala a letra D e a letra E. 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou função de confiança, incluindo as ações de ressarcimento ao erário. Cuidado com aquele posicionamento que eu falei para vocês do STJ e o novíssimo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, com a questão que diz respeito ao ressarcimento ao erário, tá? Olha só, vamos ler a letra E só para a gente matar essa charada. 5 anos após o exercício do mandato, 5 anos após o exercício de cargo em comissão, 5 anos após o exercício de função de confiança, sendo que o ressarcimento ao erário é imprescritível. Imprescritível. E agora, meu amigão, o que você vai marcar? Ressarcimento ao erário prescritível ou imprescritível? Vale a pena revisar, né? Vale a pena revisar. Vamos lá. O que o STJ fala? Superior Tribunal de Justiça fala. O STJ fala que o ressarcimento é imprescritível. Não me interessa se o dano é decorrente de crime, não me interessa se o dano é decorrente de ilícito civil e não me interessa se o dano é decorrente de improbidade. Ele será imprescritível. Beleza? Sussa, tranquilos? E o novíssimo posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Aí é um pouquinho diferente. Olha só. Imprescritível se for dano decorrente de crime e se for dano decorrente de improbidade. Agora, é prescritível, o dano ao erário é prescritível se o dano for decorrente de
ilícito civil. Ficar muitíssimo ligado nesse novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Isso vai aparecer em prova, tanto na prova de constitucional como na prova de direito administrativo, na parte de responsabilidade civil e na parte de improbidade. Aqui a letra D está errada por quê? Porque ele está me falando o seguinte, olha só, 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função função de confiança, incluindo as ações de ressarcimento. Ou seja, ele está falando que as ações de ressarcimento por ato de improbidade administrativa prescrevem em 5 anos. Isso está errado. Está errado por quê? Porque elas são imprescritíveis. Artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Posicionamento do STJ é imprescritível para ato de improbidade. Posicionamento do STF é imprescritível para ato de improbidade. Então, o ressarcimento é imprescritível, segundo a Constituição Federal, segundo o STJ e segundo o STF. A novidade que está pegando todo mundo está aqui, ó. O STF agora diz que é prescritível o ressarcimento quando decorrer de ilícito civil. Ilícito civil não é classificado como improbidade. Ilícito civil não é classificado como crime. Belezinha? Sussa, tranquilos. Letra E. Letra E é a nossa respostinha correta. Olha lá, deixa eu cabeça apagar essa loucuragem aqui, para vocês poderem ler o que está escrito aqui na respostinha, né, no comentário do cabeça, que na verdade é só uma colação aqui do texto, né? Letra E. Artigo 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei, que é a lei de improbidade, podem ser propostas em até 5 anos após o término do exercício do mandato de cargo em comissão ou de função de confiança. Tranquilo, né? Tá vendo? É a leitura do texto da lei cobrada em prova. E essa prova foi para quê mesmo? Analista do IBGE, tá? Cargo superior. Vamos lá, cargo de nível superior. Outra da FGV, essa aqui é de 2015, FGV 2015. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Tribunal de Justiça do Piauí, analista judiciário. Isso aqui é só o enunciado. É só o enunciado. O FGV foi super gente boa fazendo esse enunciado aqui gigantesco. Deve ter tomado uma página inteira da prova, né? Saulo, prefeito municipal, no exercício do mandato, no mês de junho de 2009, com vontade livre e consciente, revelou fato ou circunstância de que tinha ciência em razão das atribuições do cargo e que deveria permanecer em segredo, ou seja, violou sigilo profissional. Saulo exerceu o mandato eletivo até o dia 31 de dezembro de 2012 e não foi reeleito, retornando às suas atividades de empresário do ramo de postos revendedor de combustível. Em maio de 2015, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de Saulo, em razão do fato acima narrado. Em sua defesa preliminar, o agora ex-prefeito alegou prescrição da pretensão estatal e inocorrência de ato de improbidade administrativa porque não houve dano ao erário. De acordo com a Lei 8429 de 92, os argumentos utilizados na defesa. Vamos lá, vamos identificar o que é importante nesse enunciado para a gente poder responder a questão com segurança. Olha lá, Saulo, prefeito municipal no exercício do mandato, no mês de junho de 2009. O que ele fez em junho de 2009? Ele violou o sigilo profissional dele, ele deu publicidade por uma informação administrativa sigilosa. Esse foi o ato de improbidade administrativa. Ele praticou o ato de improbidade administrativa em junho de 2009. Outra informação importante. O Saulo exerceu o mandato de prefeito até que data? 31 de dezembro de 2012. Até 31 de dezembro de 2012, o Saulo exerceu o mandato de
prefeito. Ele praticou um ato de improbidade que foi revelação de segredo. Aí ele cumpriu o mandato até 31 de 12 de 2012. Depois ele voltou para a atividade empresarial dele. Ok. Em maio de 2015, o MP ajuizou uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Olha o nome que bacana, tecnicamente corretíssimo. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em face de Saulo. Beleza. Saulo, na sua defesa preliminar, que é aquela notificação antes da citação, é aquela notificação que, se não acontecer, gera uma nulidade relativa, segundo o STJ. Nessa notificação para apresentar sua defesa preliminar, o Saulo alegou o seguinte. Primeira coisa que ele alegou: prescrição da ação de improbidade. Prescrição da ação de improbidade. E alegou mais, ele disse, olha, não ocorreu inocorrência de ato de improbidade administrativa, porque não houve dano, ok? Ele está falando, ó, não teve ato de improbidade. Na defesa preliminar dele, ele falou duas coisas. Primeiro, está prescrito. Segundo, não teve ato de improbidade. Então, ó, me tira fora dessa. Beleza? Sussa, tranquilos? Essas informações são fundamentais para responder essa questão. Vamos lá responder a questão e vocês vão verificar que a questão tem um enunciado mais complexo do que as alternativas. Tá legal? Então vamos ver se a defesa preliminar a questão o questionamento depois de tudo isso a defesa preliminar de Saulo, alegando prescrição e inocorrência de ato de improbidade por ausência de dano, a questão essa defesa merece provimento ou ela deve ser rejeitada pelo juiz? Vamos olhar? Olha só, a defesa do Saulo merece prosperar, ou seja, merece ser aceita. Eis que o dano ao erário é imprescindível para a configuração do ato de improbidade, porque a prescrição ocorreu em junho de 2014. Como assim? A defesa dele deve prosperar porque o dano ao erário é imprescindível de ser provado, ou seja, eu não preciso provar dano ao erário? Será que para configurar um ato de improbidade administrativa eu não preciso provar que houve dano ao erário? O que a gente viu na aula hoje? A configuração do ato de improbidade independe do dano ao erário. Independe do dano ao erário. Portanto, não me interessa se houve dano ao erário ou não. O ato de improbidade está praticado. Outra coisa importante. A prescrição ocorreu em junho de 2014? Nunca! Quando é que terminou o mandato dele? 31 de dezembro de 2012. E é a partir do término do mandato que eu começo a contar o prazo de 5 anos. 31 de dezembro de 2013, de 2014, 2015, 2016, 31 de dezembro de 2017. Então, a defesa não merece prosperar. Não é porque o dano erário é imprescindível e papapá, mas é porque ele errou aqui, no prazo da prescrição. Letra A está errada. Letra B. A defesa de Saulo merece prosperar. Eis que o dano ao erário é imprescindível. Ele está alegando exatamente o contrário, que é prescindível. Ou melhor, desculpe, ele está alegando exatamente o contrário. Ele está alegando exatamente isso, que é imprescindível, né? Que teria que provar o dano ao erário. E eu não tenho que provar dano ao erário. Não tenho que provar dano ao erário para configurar o ato de improbidade administrativa. E olha só, ele está dizendo mais. A prescrição ocorreu em 31 de dezembro de 2012. Também não. A prescrição não ocorreu em 31 de dezembro de 2012. 31 de dezembro de 2012 foi quando ele saiu do cargo. Letra B está errada, tá? Letra B está errada. Letra C. Merece prosperar, eis que, apesar de o dano ao erário ser prescindível para configurar o ato de improbidade, a prescrição ocorreu em junho de 2014.
A prescrição não acontece em junho de 2014, a gente já sabe disso. Ela vai ocorrer, nesse exemplo, no dia 31/12 de 2017. Por quê? Porque eu conto os 5 anos do final do exercício do mandato. Letra A, letra B e letra C estão erradas. Letra D. Não merece prosperar. Eis que o dano ao erário é prescindível, ou seja, é descartável. Não me interessa o dano ao erário. Basta provar que o ato aconteceu, né? Não merece prosperar, eis que o dano ao erário é prescindível para a configuração do ato de improbidade e porque a prescrição somente ocorreria em 31 de dezembro de 2017. Lindo! Letra D, show de bola. Vamos só conferir o que tem na letra E. Não merece prosperar. Eis que o dano ao erário é prescindível para a configuração do ato de improbidade. E porque a pretensão de imposição de todas as sanções pessoais pela prática de improbidade é imprescritível. Todas são imprescritíveis? Não. Tem uma só que é imprescritível. Qual é? Ressarcimento de danos ao erário, segundo o entendimento constitucional, 37, parágrafo 5º, segundo o entendimento do STJ e segundo o entendimento do STF. Então, só o ressarcimento que é imprescritível, o resto prescreve. Letra D, nossa respostinha correta, vamos olhar lá, olha só, letra D. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nessa lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento, que é imprescritível. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos para a próxima. Aqui que a gente tem aqui, 2016, é uma prova da Planejar Consultoria. Nunca ouvi falar. Prazer, como vai? Lauro de Freitas, Bahia, cargo de procurador. Da prescrição, outra vez nós vamos falar em prescrição. Conforme a Lei 8429, ou seja, da prescrição, segundo a Lei de Improbidade, as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na Lei de Improbidade podem ser propostas, assinale a alternativa incorreta. Cuidado que agora o examinador quer a errada. Então vamos lá. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas em até 5 anos após o término do exercício de mandato. Correto. Em até 5 anos está correto. Letra A está correta. Letra B. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego público. Lindo! Show de bola! Tá perfeito isso aqui. Vamos lembrar do prazo prescricional que a gente viu em aula. O primeiro deles, 5 anos após o final do exercício do mandato, ou após o final do exercício de cargo em comissão, ou após o final da função comissionada, do exercício da função comissionada. Fechou, beleza. Segundo prazo, será observada a lei específica se o ato de improbidade administrativa também configurar falta grave numa lei específica. A gente deu o exemplo do servidor público federal. Ele praticou um ato de improbidade que também é falta grave na 8.112. Então eu observo a prescrição da 8.112. É para qualquer falta grave? Não. Só para falta grave punível com demissão. Aí eu observo o prazo da lei específica, tá? Muito cuidado, isso aqui está corretíssimo, tanto a letra A como a letra B, tá? Letra C. Em até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei 8429. Essa é a terceira hipótese de prescrição, que é uma novidade legislativa, né? Isso aqui vai cair muito em prova, demais, tá? Isso aqui está corretíssimo. Qual que é essa situação? O servidor público ou agente público qualquer lá praticou o ato de improbidade administrativa. O prazo prescricional poderá contar justamente do momento em que, tá aqui,
5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas. Então não é do mandato, não é pela lei específica, mas é da apresentação da prestação de contas. Fica ligado nisso aqui, que isso aqui é novidade, vai cair em prova. Em até 10 anos após o término do exercício de mandato, parou! 10 anos, de onde? Dobrou o prazo, né? Não vai rolar, não tem como. Ó, tá errada. Nem vou continuar lendo, porque eu já vou apostar nessa aqui, que é 10 anos e tá errada, porque eu não tenho esse prazo de 10 anos na lei de improbidade. Letra E. Até 5 anos após o término do exercício do cargo em comissão ou de função de confiança. Show de bola, isso aqui tá certo também. Na verdade, a letra A e a letra E se complementam, né? Elas estão incompletas em cada uma das opções, mas elas estão corretas. E a erradona mesmo é a letra D, tá? Vamos lá conferir, olha só, letra D, artigo 23, as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas em até 5 anos da data de apresentação à administração pública da prestação de contas final pela entidade referida no parágrafo único do artigo 1º. Merecia aqui, o cabeça devia ter colocado também o inciso 1, 2 também, mas eu quis colocar o 3 para dar destaque a essa nova redação que não era conhecida na lei de improbidade, belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá para mais uma questãozinha de prova. Essa aqui é de 2015, CRF Tocantins, Conselho Regional de Farmácia, deve ser, né? Assistente administrativo. Para assistente administrativo, os caras estão perguntando improbidade administrativa. Delícia isso, né? Vamos lá. Analise as afirmações abaixo. 1, 2 e 3. Nós vamos ter que dizer se é verdadeiro ou falso isso aqui para depois responder na próxima página. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos efetivam-se com a decisão da comissão processante? Falso. Cabeça, mas não é falso não, cabeça. Não tem o negócio de afastamento lá da função pública. Meu amigão, olha lá. A gente viu na aula de hoje que a perda da função ou a suspensão de direitos políticos efetivam-se com sentença condenatória transitada em julgado e não com decisão de comissão processante. Isso aqui é processo administrativo. Por processo administrativo, eu não posso declarar a perda da função pública ou a suspensão dos direitos políticos num processo administrativo de improbidade administrativa. Não vai rolar. Vai rolar com a condenação transitada em julgado. E o que você está fazendo confusão agora é aquela possibilidade de afastamento cautelar do servidor das suas funções para ele não prejudicar a investigação. E esse afastamento pode ser administrativo e pode ser judicial. Belezinha? Sussa, tranquilos? Grava isso, pelo amor, tá? Não vai dizer que eu posso, no processo administrativo, por ato de improbidade administrativa, declarar a perda da função pública quando não pode. É vedação expressa da lei. A lei exige sentença condenatória transitada em julgado no processo de uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Vamos ver a 2. Em caso de representação por ato de improbidade contra agente público, quando o autor da denúncia sabe inocente, este estará incorrendo em crime punível com detenção de 6 a 10 meses e multa. O que é isso aqui? A denunciação caluniosa para improbidade administrativa, né? Quando você vai lá, quer ferrar com aquele político que você sabe que é um político decente. Existe isso? Mas digamos que exista, né, na sua cidade, tem um político, gente boa, decente, honesto, mas você quer ferrar com ele, porque você tem o dolo, o interesse, né, a fofoca corre nas suas veias, a maledicência escorre, até fura a sua camisa, né? Aí você vai lá falando, vou ferrar com ele. Eu vou falar que ele está desviando dinheiro público. Mas eu sei que o cara não faz isso. O cara é bom, o cara é gente fina, mas eu preciso ferrar com ele. Então eu vou falar que ele está desviando dinheiro público, está enriquecendo ilicitamente, né? Então quando você pratica uma denúncia, que é um termo inadequado, esse denúncia, né? Na verdade é uma representação. Quando você representa uma pessoa que você sabe que é inocente,
Você representa dizendo que essa pessoa praticou um ato de improbidade e você sabe que ele é inocente? O artigo 19 da Lei de Improbidade Administrativa fala o seguinte: você praticou um crime que a punição é detenção de 6 a 10 meses mais multa. Lembre-se, esta multa não é multa do poder de polícia, é multa criminal, beleza? Sussa. Número 2, correta. Número 3, a prescrição do ato de improbidade ocorre após 5 anos do término do mandato, do exercício do cargo em comissão ou de confiança, do cargo de confiança. Show de bola, tá lindo isso aqui. Número 3 está correta, número 2 está correta e número 1 é a falsa. Agora vamos analisar o que a gente encontra aqui na 1, na 2, aliás, na A, B e C, nas alternativas que a questão nos ofereceu. Vamos lá. 1 e 2 são verdadeiras? Negativo. A 1 é falsa. 1 é falsa? Ok. 2 e 3 são verdadeiras? Ok, maravilha, essa aqui aparentemente é a nossa correta. Letra C, 1 e 3 são falsas? Não, a 3 não é falsa. 1 é verdadeira? Piorou, a 1 não é verdadeira. Então, ó, a letra A está errada, a letra C está errada, letra D errada, o que sobrou pra gente é a letra B. Conferindo o gabarito, letra B. Olha só o crimezinho que a gente falou, né? Letra B, artigo 19. Artigo 19 da Lei de Improbidade. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia, na verdade o autor da representação, sabe que o agente público ou terceiro é inocente. Detenção de 6 a 10 meses mais multa, que é multa criminal, não é multa do Poder de Polícia Administrativo. Olha o que fala o artigo 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas em até 5 anos após o término do exercício do mandato, após o término do exercício de cargo em comissão ou após o término da função de confiança. Cabeça, volta lá na 3. Tá bom, vamos voltar lá na 3. O que foi, meu amigão? Ó lá, cabeça. A prescrição do ato de improbidade ocorre após 5 anos, tá bom? Do término do mandato, ótimo. Do exercício do cargo em comissão ou de confiança. Uai, qual que é o problema aqui? Cabeça, cargo de confiança, a lei fala em função de confiança. Ótima observação. Hoje você tá ligadaço, hein, amigão? Ótima observação. Tem diferença? Cargo em comissão para função de cargo em confiança para função de confiança? Não. Apesar de se utilizar as duas nomenclaturas, dentro do direito administrativo, especificamente na parte que trata de servidores públicos, é perfeitamente admissível chamar o cargo em confiança de função de confiança, tá? O que eu não posso chamar como a mesma coisa é cargo em comissão, não é a mesma coisa que cargo em confiança ou função em confiança, tá bom? Beleza? Sussa, mas foi ótima a sua observação. Mas a questão continua correta porque é usualmente utilizado cargo em comissão. Não está errado cargo em comissão. O técnico, o correto, segundo a Constituição Federal, é função de confiança. Belezinha? Sussa, tranquilos? Tá ligadaço hoje, hein, rapaz? Tô gostando de ver. Letra B, nossa respostinha. Vamos para a próxima, 2016, outra da FGV, Ministério Público do Rio de Janeiro, analista administrativo, prova que aconteceu esse ano, deixou a gurizada do Rio lá de cabelo em pé, né? Então vamos lá, vamos ver o que rola aqui. Rodrigo é servidor público. Gurizão. Rodrigo é servidor público estadual, ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Opa, essa informação é super importante. Ele é ocupante exclusivamente em cargo em comissão. Então ele não é servidor efetivo. Ele é cargo comissionado 100%, aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. Rodrigo é servidor público estadual, ocupante exclusivamente de cargo em comissão e está lotado em setor de controladoria do Estado, belezinha? De forma livre e consciente e no exercício da função pública, Rodrigo descumpriu normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parceria firmada pela administração pública com determinada entidade privada. Essa entidade privada se beneficiou do ato.
bem como negou publicidade a ato oficial, pois impediu a publicação na imprensa oficial do extrato do termo de parceria, tudo em conluio com o particular beneficiado. De acordo com a Lei 8429 de 92, olha só que interessante, o cabeçudo aqui do Rodrigo pisou na bola lindo lá na administração pública do órgão que ele trabalhava. Ele descumpriu normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas. Provavelmente deveria existir um protocolo que ele deveria seguir aquelas regras. Ele não cumpriu. Já praticou um ato de improbidade. Além disso, ele não deu publicidade para um extrato de comunicação dessa parceria. Praticou outro ato de improbidade administrativa. Vacilão no 12, né? Vamos lá ver o que aconteceu na questão, tá bom? Olha só. Rodrigo e a entidade privada incorreram na prática de improbidade administrativa, cuja prescrição é de 5 anos contado da conduta ímproba. Não é contado da conduta ímproba. Isso aqui está errado. Vai contar do final do exercício do cargo comissionado. Por isso que eu falei que a informação de exclusivamente ocupante de cargo comissionado era extremamente importante. Porque aí o prazo prescricional é de 5 anos contados do final do exercício do cargo comissionado. E não é contado da conduta de não publicar ou de vacilar na hora da fiscalização, né? Então a letra A está errada. Letra B. Rodrigo e a entidade privada incorreram um ato de improbidade administrativa, para cuja configuração é prescindível, ou seja, é dispensável a existência de dano patrimonial ao erário. Essa aqui tá bacana, vamos reservar a letra B e vamos analisar o resto, tá? Isso aqui tá bacana, a gente já sabe que é prescindível a prova do dano, a existência do dano ao erário para configurar um ato de improbidade administrativa, disposição expressa da lei de improbidade. Vamos ver a letra C. Reserve a B aí. Rodrigo e a entidade privada incorreram na prática de ato de improbidade administrativa, beleza? E o Ministério Público deverá decretar no bojo do inquérito civil público, a indisponibilidade dos seus bens para ressarcimento integral do dano. Nunca, tá errado. A gente viu nas aulas do nosso curso de improbidade aqui, que a indisponibilidade dos bens, ela vai ocorrer por ordem judicial e de acordo com o novo Código de Processo Civil será uma tutela provisória cautelar. Tutela provisória cautelar. Eu não posso mais chamar de meramente cautelar como fala a lei de improbidade administrativa, porque a lei de improbidade é anterior ao novo Código de Processo Civil. E o novo Código de Processo Civil fala em tutela provisória de natureza cautelar. Então eu não posso decretar a indisponibilidade de bens em sede de inquérito civil público. Não vai rolar. Tudo bem que o inquérito civil público é uma das formas de você investigar a improbidade administrativa. Beleza, show. Mas eu não posso, de forma alguma, decretar a indisponibilidade de bens. Cabeça, se ele decretasse, se o MP decretasse a indisponibilidade de bens em sede de inquérito civil público, mandado de segurança. Ato ilegal e abusivo do MP, violando o direito líquido e certo à propriedade. Mandado de segurança. Vamos ver a letra D e a letra E, para ver se a B mesmo é a nossa resposta correta, né? Vamos lá. Rodrigo incorreu na prática de ato de improbidade administrativa. Desde que fique comprovado que houve dano patrimonial ao erário. Está errado, eu não preciso provar o dano patrimonial ao erário. Letra E. Rodrigo incorreu na prática de ato de improbidade administrativa, cuja prescrição é de 3 anos, contado da data da conduta. Parou. 2 erros. 5 anos, não são 3. E não é contado da data da conduta, é contado no final do exercício do cargo comissionado. Letra E está errada. Então, nossa resposta correta é realmente a letra B. Rodrigo e a entidade privada incorreram na prática de ato de improbidade administrativa,
para cuja configuração é dispensável, ou seja, é prescindível a existência de dano patrimonial ao erário. Letra B, vamos lá conferir, cadê a resposta? Tá aqui, letra B, olha só, artigo 21. A aplicação das sanções previstas nessa lei independe, ou seja, é prescindível da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Belezinha? Letra B, nossa resposta correta. Muito bacana essa questão de prova do MP do Rio. Acabou, né? Acabou. Até que enfim, né? Cansei vocês hoje. Mas enfim, tinha que matar. Hoje a gente finalizou todas as aulas de improbidade administrativa, exceto a aula de exercícios que está no nosso curso. Você ainda vai ter uma bateria de exercícios de improbidade para ficar monstro na área de improbidade. Você vai detonar na sua prova quando for falar em improbidade administrativa. Aqui, siga o Cabeça no maisadministrativo.com.br, que é o site do Cabeça, ou no maisconstitucional.com.br. Lá você já sabe, vai encontrar inúmeras informações especializadas em direito administrativo e direito constitucional, artigos do Cabeça, exercícios para download, material de apoio que você vai encontrar lá, lista de exercícios, vai encontrar o curso completo da 8.112, da Lei de Processo Administrativo gratuito, pode baixar lá na boa. E agora tem os simulados do Cabeça, vai lá treinar. O simulado da vez é o simulado da Polícia Civil agora pelo CESP. 100 questões de constitucional CESP, 100 questões de administrativo CESP ou 200 questões num combo, tudo CESP, questões atualizadas e comentadas pelo Cabeça. Siga o Cabeça no Instagram, Rodrigo Abelmonte, ou no Periscope, Rodrigo Abelmonte sem E no final. Facebook, Rodrigo Abelmonte. Belezinha? Meu amigão, bonitona, é isso aí. A gente finalizou a nossa teoria total de improbidade administrativa do primeiro ao último artigo. Eu sei, foi puxado, foi demorado, foi cansativo, mas você vai desossar as questões de improbidade administrativa. Não tem mais para nenhuma banca. O Cabeça tá tranquilo quanto a isso. Belezinha? Sussa, forte abraço, bons estudos e até a nossa aula de resolução de exercícios. Achou que miséria pouco é bobagem, né? Até lá, até mais.